Abra sua Bíblia, queridos irmãos, a paz do Senhor a todos. Mateus capítulo de número 13. Glória a Deus. Glória a Deus. Todos acharam a partir do versículo de número 1, a parábola do semeador. Tendo Jesus saído da casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando no barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhes de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E a outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E a outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E a outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Você pode curvar a sua cabeça, vamos falar com Deus. Pai querido, estamos gratos ao Senhor pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui, Senhor, nesta noite. Tu sabes o quanto precisamos ser direcionados pelo Senhor, para não fazer apenas aquilo que nos agrada, mas acima de tudo aquilo que agrade ao Senhor. Por isso, fale conosco, por intermédio da Tua palavra, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar, sente glorificando o nome do Senhor. Glória a Deus. Já há um tempo Deus havia colocado esta palavra no meu coração, a parábola do semeador. E esta parábola, ela tem 3 elementos, nesse texto, destacados nesse texto, que é a semente, o semeador e o solo. O solo aonde vai ser lançada a semente. São elementos necessários para que o objetivo de Deus se cumpra na vida do semeador. Há necessidade de ter o semeador, há necessidade da semente que vai ser lançada, e há necessidade também do solo. E algumas lições nós aprendemos com este texto. E eu gostaria de compartilhar aqui nesta noite com os irmãos. A primeira lição que nós aprendemos nesse texto aqui é a lição da perseverança. Diga após mim, perseverança. A Bíblia diz que o semeador saiu a semear, mas não diz que aquele semeador ele voltou. Provavelmente está semeando até hoje, e isso se cumpre através da minha e da sua vida. Perseverança. Ele saiu para semear e não voltou mais. Assim é o reino de Deus. No reino de Deus, quando você atende o chamado do Senhor, não tem mais volta. A ponte é quebrada. Deus, ele está contando contigo. Deus, ele está contando comigo. Até quando? Até que ele venha buscar a sua igreja. Até quando? Até que a gente morra. Mas ele está contando comigo e com você até o fim. Não é até Deus está contando conosco quando você se aposentar. Deus está contando com você quando você tirar férias. Deus está contando com você quando você tiver um tempo. Não, é a tempo, diz a Bíblia, e a fora de tempo.
O cristão, o servo de Deus, ele não prega apenas com a sua voz. O cristão, o servo de Deus, ele prega principalmente com a sua vida. Então, a perseverança, ela é importante nesse chamado, porque não podemos parar. A cada minuto, irmãos, milhares de vidas, né, são ceifadas, pessoas morrem no mundo todo. E a igreja de Deus, ela tem uma responsabilidade muito grande, que é de arrebatar as almas do inferno. Vidas estão caminhando para o inferno. E a responsabilidade de levar a palavra, de levar a semente até essas pessoas é minha e ela é sua também. Todos nós estamos enquadrados nesta grande missão. Ah, mas eu sou cantor da igreja. Você canta e você prega. Eu sou tocador na igreja. Você toca, mas você semeia. Eu sou professor na igreja. Você é professor, mas você semeia. Todos nós fomos chamados para semear e não podemos parar. Por isso que você vê no texto que não tem mais volta. Lembra-se da parábola da grande festa, em Lucas capítulo de número 14, do versículo 16 a 19? A festa já estava preparada, estava tudo pronto. O Senhor então manda o seu servo, ele chama o seu servo e fala assim, vai e convida aqueles que já estão convidados, vai chamar os convidados para participar da festa, para participar do banquete. E aí o servo foi. Quando chegou ele tinha acabado de comprar um campo. Diz para ele lá que eu não vou poder ir, porque acabei de comprar um campo, não tenho condição de estar presente. Outro tinha acabado de comprar uma junta de bois e precisava usar aqueles bois, trabalhar com aqueles bois. Pede desculpa e diz que eu não vou mais. O outro diz assim, eu acabei de casar. Você vê que as desculpas, elas às vezes são as mesmas que nós damos até os dias de hoje. Eu não posso ir por questão familiar. Eu não posso ir por questão de trabalho. Eu não posso fazer por causa disso, por causa daquilo. São sempre as mesmas desculpas que foram dadas neste texto, quando eles falaram, me tenha por excusado. Mas aí, quem não quis participar, abriu a oportunidade para quem quer. A Bíblia diz assim, Jesus falando, eu vim para os que são meus, mas os meus não me receberam. Ele está falando de quem? Está falando dos judeus. Eu vim para os que são meus, mas os meus não me receberam. Mas ele continua, mas todos aqueles que me receberem, darão poder de serem feitos filhos de Deus. Oh, glória a Deus. A promessa se estendeu para nós. Aleluia, nós fomos alcançados por esta promessa, porque alguns anos, alguns dias, alguns meses atrás, eu e você também levantamos as nossas mãos cansadas para Jesus e recebemos Ele como Senhor e Salvador da nossa vida. Aleluia, é assim na parábola, porque na parábola, quando o servo volta para dar notícia para o Senhor da festa, né, que simboliza o nosso Deus, ele dá a notícia dizendo assim, olha, todos que o Senhor convidou pediram desculpa e não vão estar presentes. Eles não vão estar presentes, então vá pelos caminhos, vá pelos becos e convida todos que vocês acharem. E ele foi e convidou, olha, vai ter uma festa, vai ter banquete, vai ter comida, vamos lá para a festa, e todo mundo veio para a festa. Aí o servo chegou, já tinha bastante gente, e o servo disse para o dono da festa, olha, eu convidei todos que eu achei, mas ainda tem lugar. Ele falou, então você vai pelas vielas, vai pelos morros, vai pelas ruas, traz os mancos, traz um aleijado. Quem sabe o manco desse não era eu e você. Quem sabe um aleijado desse não era eu e você. Aleluia, aleijado espiritualmente, não às vezes nem fisicamente, mas espiritualmente. Ele nos alcançou. Aleluia, e foi falando, vai porque tem festa. Mas o texto, se você observar também, diz que aquele servo não volta mais.
Ele voltou na primeira vez, depois que o filho vai e convida, porque eu quero, e força a entrar, porque eu quero que a minha casa se encha. Ô irmão, ninguém vai deixar de ir para o céu por falta de vontade de Jesus. Ninguém vai deixar de ir para o céu por causa de vontade do nosso Deus. Ele quer encher a festa. Ele quer, só não vai quem não quiser. E não tem problema você não querer. Se você não quiser, é um problema seu. Ele quer que você entre. Ele quer que você participe da festa. Aleluia, mas você tem que aceitar o convite. Oh, glória a Deus. Você tem que aceitar o convite. Eu quero participar desta festa. Você quer participar dessa festa? O servo até hoje está convidando. Aleluia, esse servo é o Espírito Santo de Deus, que está sondando o teu coração e tentando te convencer a você entregar a sua vida e aceitar a Jesus como Salvador. Aleluia. Graças a Deus eu aceitei o convite. A segunda lição nesse texto é a escolha da semente. Né? Não era qualquer semente que o semeador iria semear. Mas embaixo nós vamos ver que essa semente aqui é a palavra de Deus. A semente que vai ser lançada aqui é a palavra do Senhor. A Bíblia diz que do que fala o coração, né? A boca fala daquilo que está cheio o coração. Então, o nosso coração, ele precisa estar cheio da palavra de Deus. Para que não saia nada da nossa boca, que não seja algo que venha prejudicar o solo onde vai ser lançada a semente. E aí, irmãos, nós aprendemos que não existe só um tipo de semente na botânica, são muitos tipos de semente. E no reino de Deus também. E a Bíblia, pelo menos em duas partes, em dois textos, nós podemos ver aqui dois tipos de semente que a Bíblia diz, né? Além da palavra de Deus. É aqueles que semeiam contenda. Né? Diz a palavra do Senhor, né, que 7 coisas o Senhor odeia, mas a última ele abomina: aquele que semeia contenda entre irmãos. Deus não nos chamou para semear contendas. Deus nos chamou para semear a palavra de Deus. Deus nos chamou para semear a palavra viva, a palavra transformadora, a palavra abençoadora, a palavra curadora, a palavra renovadora, aleluia, a palavra que é pão, aleluia, para as nossas vidas. Foi para isso que Ele nos chamou, né? É aquele que semeia contenda e é aquele que semeia o joio. O joio é tudo aquilo que pode prejudicar ou corromper os que se cercam. Essa é a finalidade de joio: prejudicar e corromper relacionamentos, amizades. Mas nós não estamos aqui por isso. Nós estamos aqui para semear a boa palavra do Senhor. Deus nos chamou com esta missão. Não importa onde, não importa o lugar, não importa qual a situação, Deus te chamou para semear a palavra. A terceira lição é a lição dos solos. A primeira lição é a lição da perseverança. A segunda lição é a lição da semente. A terceira lição é a lição dos solos. Na realidade, até eu acho que essa parábola tinha que ser chamada parábola dos solos, porque fala sobre um semeador, fala de uma semente, mas quando vai falar dos solos, vai falar sobre 4 tipos de solos. Né? 4 tipos de solos. Um solo é onde foi semeada a semente. O texto que nós lemos, irmãos, observaram, o semeador, ele saiu a semear e lançou a semente, ele ia lançando a semente pelo caminho. Uma semente caiu ao pé do caminho. A outra semente caiu entre os espinhos. A outra semente caiu entre os pedregais. E a última semente, ela caiu em boa terra. Oh, glória a Deus. Aleluia. A semente que caiu ao pé do caminho, diz a Bíblia, que é aquele que ouve a palavra e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração.
Quantas pessoas não ouvem a palavra de Deus? Quantas pessoas não, estão ali, às vezes, ouvindo, às vezes na sua casa, e na igreja, quando tem oportunidade que vão na igreja, algumas pessoas que ainda não entregaram a sua vida para Jesus, mas não entendem aquilo que está sendo falado, e o adversário se aproveita e vai ali e rebata aquela palavra que foi lançada, e aquela semente ela acaba morrendo. Mas a semente que cai entre os pedregais, diz a Bíblia que é aquele que ouve a palavra e recebe com alegria, mas ela não cria raiz em si mesmo. É de pouca duração. E aí, por causa da angústia, da perseguição, se ofendem e vai embora. Será que você conhece alguém assim? Que recebeu a palavra entrou no coração, mas ela não conseguiu criar raiz. E aí, o primeiro vento que veio sobre aquela pessoa, a primeira luta que aquela pessoa atravessou, a primeira dificuldade que veio, eu não quero mais saber de Jesus. O inimigo se aproveitou porque não tinha raiz. E nós, servos de Deus, precisamos deixar com que a semente do Senhor, que é lançada dentro dos nossos corações, elas possam criar raízes e raízes profundas. Porque vai vir as chuvas, vai vir as tempestades e você vai permanecer de pé. Oh, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Quantas pessoas já não passaram por verdadeiros vendavais na vida? Quantas pessoas já não passaram por verdadeiras situações adversas na sua vida? Mas porque estão fiéis ao Senhor? Porque a semente que caiu no seu coração, ela tem raiz. Senão já tinha desistido há muito tempo. Porque tem pessoas que acham que aceitar Jesus não é passar por provação. Aceitar Jesus vai ser só mar de rosa. Agora é só vitória, só vitória, só vitória. Mas tem uns ventinhos fortes, irmão. Tem uns ventinhos que faz a gente dar uma gemida. Tem uns ventinhos que a gente geme. Mas Jesus está ali com a gente, nos sustentando, nos fortalecendo, e a gente vai avançando, porque a gente sabe que o nosso final não é aqui, o nosso final é lá. Aleluia. E nós não podemos permitir que as circunstâncias difíceis da vida nos atrapalhem de chegar no nosso destino final. Aleluia. A terceira semente, ela caiu entre os espinhos. O que é isso? É aquele que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo, as seduções das riquezas, sufocam a palavra e aí fica infrutífero. Veja, irmãos, perceba que as que caem no pedregais, as que caíram no pedregais, não suportam por causa das provações, das perseguições, mas as que caíram entre os espinhos, não suportam por causa das bênçãos. Olha só, por causa das seduções, por causa das riquezas. Quer ver que o diabo ele tenta de todos os lados, tentar nos afastar da presença de Deus. Às vezes é nos fazendo passar, por determinadas situações adversas. Outra vez é querendo nos encher de coisas boas. Eu costumo dizer aqui na igreja que nem tudo que está dando certo, é sinal que Deus está nisso. E nem tudo que está dando errado, é sinal que Deus não está. Nós precisamos pedir direção a Deus. Senhor, tu está nesse negócio? Porque não está dando certo, mas Deus está ali. É só uma aprovação, é um vento. E às vezes o negócio está sendo tão bom, o negócio está dando, mas é o inimigo nos puxando para fora da presença. Vem? É quando botando a sementinha, a gente vai comendo e vai se afastando da presença de Deus. E a gente só vai se alimentando. As seduções dessa vida, as riquezas dessa vida, sufocam a palavra. Não tenho mais tempo para Deus. Deus não está atrás dos nossos recursos financeiros. Deus não está atrás dos nossos dízimos. Deus não está atrás da nossa riqueza. Deus está atrás de você. É você que Deus quer.
É eu que Deus quer, é as nossas vidas que Deus quer, aleluia, para estar com Ele, glorificando o nome dEle. Percebe que tanto de um lado como de outro, existem batalhas. E precisamos estar preparados para elas. Tem gente que é fiel na prova, mas não é fiel quando está na bênção. Né? Tem gente que é fiel quando está na bênção, pastor Paulo. Mas quando está no sufoco, aí deixa de ser fiel. Né? Isso aí é semente que está entre pedregais e espinhos. Mas tem a última semente aqui, glória. Essa última semente é maravilhosa, porque é a semente que caiu em boa terra. E eu quero que essa semente caiu em cada um dos nossos corações que estão aqui nesta noite. A semente que caiu em boa terra é aquele que ouve, escute isso, é aquele que ouve, compreende a palavra e gera fruto. Frutifica. Deus não te chamou como crente estéril. Deus não te chamou como crente infrutífero. Deus te chamou para frutificar. Você pode dizer para o teu irmão, Deus te chamou para frutificar. Pelo contrário, e o Senhor passa e revista quando Ele percebe que aquela árvore que Ele investiu tempo, investiu talento, Ele passa por ela e vê que ela não está produzindo nada. Folhas para Deus não chamam a atenção. Tem árvore que tem muita folha, mas não tem fruto nenhum. Isso não chama a atenção de Deus. Beleza externa, né? Muita folha, mas sem fruto nenhum. Deus te chamou para frutificar. Aonde Deus está te colocando, dentro da sua casa, lá no seu trabalho, dentro da sua igreja, na rua que você está passando, Deus te chamou para frutificar. Agora, nem todos produzirão a mesma coisa. Isso aqui é as verdades desta parábola. Né? Nem todos vão produzir a mesma coisa. Você vê que a semente que caiu em boa terra, uma produziu 30, né? A outra produziu 60 e a outra produziu 100. Então nós precisamos entender que nem todos nós aqui somos iguais. Nós não somos iguais. Não adianta você exigir de um irmão, né, algo que ele não foi chamado para dar mais do que 30. Às vezes você quer que o irmão seja igual a você. Né? Porque você está dando 70. Aí você vai encontrar com alguém que está dando 100. Aí o 100 vai falar, vamos lá, irmão, vamos lá. E você vai se sentir. Né? Porque também você foi chamado para produzir 70. Agora, quanto mais você produz, mais a cobrança vem. A segunda lição aqui é, não importa em qual condição você esteja, o que Deus quer aqui é que nós possamos dar o nosso máximo. Essa é a expectativa de Deus. Deus não espera nada menos do que o seu máximo. É isso que Deus está esperando. Se você é uma semente, se a semente, aliás, que caiu em você, caiu em boa terra, é uma semente que vai produzir apenas 30, dê os seus 30. Não dê 15 não, irmão. Não dê 10 não, dá 30. Se você foi chamado para produzir 70, dá 70. Não dá 15 não, porque isso aí vai chamar a atenção do Senhor também. Se você for chamado para dar 100, eu produzo 100. Deus vai cobrar dos 100. Porque Deus espera o máximo, isso é muito sério. Deus espera o máximo de cada um de nós. O interessante, nesta semente que caiu em boa terra, é que ninguém será infrutífero. Todos serão capacitados para produzir, ainda que seja 30. Então, todos nós que estamos aqui, não tem ninguém, quem sou eu, pastor? Eu sou, sabe, aquele último pãozinho lá do pão de forma, sou eu. Aquele biscoito todo quebrado, do saquinho de biscoito, esse sou eu. O menor dos menores, dos menores. Tem gente que quer ser tão humilde.
né? Que fala, eu sou a titica do titico do sei lá do quê. Falei, irmão, para com isso. Você tem valor. O Espírito Santo se move em você. Você é capaz, você tem potencial. Aleluia. Pare com isso. Não, você pode. É Deus que investiu em você capacidade. Deus, a irmã André falou aqui, se você entrar com desejo de aprender, você aprende. Tem barreira? Tem. Se tudo fosse fácil, todo mundo queria fazer. Se fosse tudo rápido, todo mundo queria fazer. Mas quando há propósito, quando há objetivo, o nome do Senhor é glorificado. Oh, glória a Deus. Quanto maior o nível da frutificação, maior é o preço que você vai pagar. Eu já falei isso aqui. Ô, irmãos, e o sexto aqui é interessante. Porque para Deus não existe uma posição de honra diferente para quem produziu 60, 100, em detrimento de quem produziu 30. Todos são importantes no mesmo nível para Deus. Todos são importantes no mesmo nível. O que o Senhor espera de nós? Que você produza 100%. Se é 30, 100% de 30. Se Deus te chamou para produzir 70, 100% de 70. Se Deus chamou para produzir 100, 100% de 100, porque Ele sabe o que Ele investiu em você. Deus nos chama nesta parábola para entender, irmãos, que nós precisamos apenas nos colocarmos à disposição do Senhor para fazermos a sua obra. A semente Ele já disponibilizou para nós, é a sua palavra. Aqui é a semente. Esse semeador agora sou eu e você, que leva essa semente para terrenos que precisam ser semeados. Ô irmão, como é maravilhoso nós irmos em um lugar, né, esse mês que passou, eu tive a oportunidade de ir numa parreira, né, de uvas. E é lindo quando a pessoa conta a história, como começou, a semeadura, e agora ela está ali todos os anos colhendo. São, naquele lugar que nós fomos ali, 18 tipos de uva. 18 tipos de uva. É bom quando nós semeamos e vemos a colheita daquilo que nós semeamos. E como foi profetizado aqui pelo evangelista Ronaldo, eu quero profetizar, você vai ver a colheita de Deus na sua vida. Você vai ver a colheita de Deus na sua semeadura. Aleluia. Mesmo você semeando a palavra de Deus, ou semeando amor, como hoje é o culto da ação social, semeando amor através dos quilos, através de uma roupa, que você tem que não usa, não cabe mais. Você está magrinho agora, já não cabe mais. Podia falar o contrário, né? Ninguém deu glória, só um que deu glória aqui. Falei, Senhor, você engordou, não cabe nada. Você está magrinho agora, não cabe mais. Dá para a obra, dá para o centro social. Eles vão encontrar alguém que está precisando, né? Que está precisando, vai cair com uma luva ali. Aleluia. Tem um terno lá. Falar nisso, eu estou com 3 ternos ali em cima. Tem um terno lá? Dá. Tem uma gravata sobrando? Dá a gravata. Irmãos, está tudo muito caro hoje. Então vamos compartilhar. Leva para o social distribui. Essa semente, ela toca o coração de Deus. Quando você tira aquilo que está nas tuas mãos e coloca no reino de Deus, Deus tira o que está na mão dele e coloca nas suas mãos. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Ô irmãos, nós oramos e vamos orar nesta noite por uma geração frutífera. Uma geração que vai frutificar no nosso tempo.
Os nossos filhos vão frutificar, a nossa família vai multiplicar, os maridos vão frutificar, as esposas vão frutificar, o nosso lar vai frutificar, a igreja vai frutificar, para a glória do nome de Jesus. Oh, glória a Deus, não importa onde a semente caiu, não importa como foi, aleluia, que aconteceu com aquela semente, continue lançando. Continue lançando, continue. Você vê que a última semente foi falada, foi a última semente que deu certo. Uma caiu nos pedregais, outra caiu entre os espinhos, outra caiu no pé do caminho, mas a outra, sabe o que é isso? É Deus falando com a gente assim: não desista. Você pode dizer isso para o teu irmão que está ao teu lado? Não desista, não desista, aleluia. Imagine se ele lança, caiu, não. E aquela ali não deu certo, não. Lança, e aquela ali não deu certo, não. Lança, aquela ali não deu certo, não. E parasse. Mas ele continuou. Uma hora dá certo. Uma hora as coisas acontecem. Amanhã vai ter evangelismo ali no metrô. A juventude que é responsável amanhã do evangelismo do metrô. E aí acontece, às vezes, a gente vai dar um folheto para uma pessoa. Não quero isso aí, não. Acontece, né? Ali em outro lugar, nós fazíamos muito evangelismo ali na Praça do Meia, quando não tinha aquele cercado. Acontece, mas tem uma hora que a gente dá assim, a pessoa para. Aí você fala assim: Jesus te ama, conte conosco. Eu lembro uma vez, irmãos, que eu estava ali na Praça do Meia e passou um senhor. Foi a primeira vez que eu vi isso na minha vida. Ele passou bêbado e saiu sóbrio. Nós começamos a orar por ele. E aí, ele foi em destino da sua casa. No outro dia, ele fez uma ligação para a gente. A esposa dele fez uma ligação para a gente. E nós fomos fazer uma visita na casa dele. Ele aceitou Jesus ali e ficou sóbrio. É como se Deus entrasse no cerebelo daquele homem e tirasse todo o álcool, espremesse como uma esponja, e liberou ele. A esposa, quando viu seu marido entrando dentro de casa, ela se assustou e falou: o que aconteceu contigo? Eu encontrei uns irmãos ali na Praça do Meia. Nós já tínhamos recebido muitos nãos, nós já tínhamos recebido muitas pessoas que viraram a cabeça, mas aquele homem foi a motivação para a gente continuar, porque ele alcançou toda a sua casa para Jesus. A família dele foi transformada, os filhos dele foi transformado. Não desista do seu esposo, não desista da sua esposa, não desista dos seus filhos, não desista do seu futuro. Deus está mandando dizer isso para você. Aleluia, Deus tem solução, continue perseverando, para a glória do nome de Jesus. Fique em pé na presença do Senhor, aleluia.